claro que você vai acompanhar com a gente durante todos esses dias uma cobertura completa sobre os episódios, o que foi dito entre as sessões e também o que julgamento teremos ali até quarta-feira, o que vai ser dito por Daniel Alves. Só que a gente precisa rememorar alguns pontos. A gente preparou uma arte para você entender essa cronologia junto conosco para automaticamente, conforme os dias dessa semana eles forem passando, você conseguir pegar e também fazer esse ato de ligar as peças e chegar numa conclusão do que aconteceu. A gente volta um pouquinho, isso lá no ano de 2022, no dia 30 do 12, foi quando aconteceu essa festa. O Daniel, de acordo com a própria esposa, em uma das falas, teria saído para jantar com os amigos e depois foi para uma casa noturna, junto com eles, para comemorar o encerramento daquele ano. E foi justamente nesse dia, no dia 30 do 12, que, de acordo com a vítima, o abuso aconteceu depois que ela foi retirada de um camarote, onde estava nessa casa noturna, e que chegou até lá, de acordo também com o depoimento dela, por um convite dele, e depois foi levada para um banheiro, onde teria ocorrido o estupro. A denúncia foi feita, de acordo também com as testemunhas amigas dessa jovem, elas saíram dessa casa noturna, foram para o hospital. E no dia, quando a gente chega aqui embaixo, a polícia recebe a denúncia no dia 2 de janeiro. A partir daí, esse rito começa a acelerar um pouco mais. A gente explana essa tela para você ver com bem definido essas datas que nós temos. Já no dia 5 do 1, o Daniel, ele recebe a informação que essa denúncia foi feita, ele vai a público e diz que não conhece essa mulher e que não seria capaz de cometer os atos que por ela foram relatados. Depois disso, a gente pula para o dia 20 de janeiro. O Daniel, nesse momento, ele é chamado para prestar depoimento. O que acontece ali é um rito muito diferente dos outros processos, de acordo, inclusive, até com a própria mídia local. No mesmo dia 20, que ele volta para prestar o depoimento para o país, porque é uma viagem entre o dia 5 até o dia 20. Ao mesmo tempo que ele presta o depoimento, fica ali passando as informações, com medo de uma possível fuga, ele automaticamente é detido e fica preso a partir dali. Nem um dia depois, nesse mesmo dia, no dia 20 de janeiro, o clube para onde ele joga, o Pumas, acaba rescindindo o contrato. Ele deixa de ser um jogador do clube a partir daquele momento. A gente roda essa tela para chegar nos outros pontos, o que aconteceu então nos próximos meses. Quando a gente chega em fevereiro, aí nós temos um vídeo que é muito claro. E a versão que foi dada por essa jovem, ela ganha forma, ela ganha cenas do que aconteceu naquele dia. A chegada dela na casa noturna e o momento que ela entra nesse banheiro, levada pelo jogador, e depois a saída dele e logo depois dessa jovem. Quando isso acaba sendo divulgado, nós já temos uma alteração, então, das mudanças. Primeiro, aquela informação de que ele não conhecia a jovem, que jamais poderia ter cometido um crime dessa magnitude. A acusação é de estupro, de um crime sexual dentro de uma casa noturna. E nesse momento, já em abril, há essa mudança do depoimento, onde depois que provas foram coletadas, os exames foram realizados, que o abuso e o estupro realmente aconteceu dentro daquela casa noturna. Entre maio e junho, são as solicitações, então, de pedido de liberdade. Esses pedidos foram negados. Ali, a própria defesa do Daniel Alves chegou a dizer que, quando ele precisava, inclusive, dentro da penitenciária onde está, ele precisava fazer qualquer tipo de... Aquele que nós temos aqui muito no Brasil, é muito comum, aquele passeio que eles fazem no pátio, tomar o sol, ou então qualquer tipo de movimentação. Dentro dessa carceragem, ele era ofendido de uma maneira muito constante e que não aconteceria nenhum episódio de fuga, porque lá no dia 20, quando ele foi preso, a possibilidade então é que isso poderia acontecer. Havia um medo que ele deixasse o país. Inclusive a família do Daniel, a esposa e também os entes mais próximos vão para a Espanha, para pelo menos justificar essa tese da defesa de que a família estava ali e que não haveria qualquer risco de fuga. Então, essa versão aqui é a versão que chega para maio e junho. Em julho, a investigação é encerrada. Então, já há a confirmação que ele vai ser encaminhado para julgamento. A gente lembra a todo momento também havia essa possibilidade de uma negociação de um acordo com a vítima. Ela negando qualquer tipo de... pelo menos intenção que isso fosse realizado, e isso não aconteceu. Pelo menos chegou naquele instante uma possibilidade que é muito próximo agora do julgamento, que um acordo poderia ter sido costurado. Mas aí nós temos, em janeiro de 2024, algo que ganhou uma repercussão enorme, onde um vídeo postado numa rede social pela mãe do Daniel, onde supostamente essa jovem apareceria, foi divulgado. Então, de acordo com o que se diz nos bastidores, nesse momento, essa qualquer possibilidade que se tinha de um acordo acaba indo por água abaixo. E aí, chegamos exatamente nessa semana e nesses 3 dias onde as audiências acontecem,
E agora a expectativa para essa pena, que pode ser de 9 até 12 anos, sem possibilidade até esse momento de acordo. E o depoimento do Daniel, como nós te mostramos que deveria acontecer hoje, acontece então no último dia de julgamento. Vimos a doutora advogada especialista no assunto, dizendo que é uma estratégia da defesa do Daniel para compilar todas as informações e conseguir se defender a partir daí. E claro que aqui na Record News você acompanha essa cobertura completa.